Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula nossa, a aula de número 18, o capítulo nosso 18. Hoje, mais uma demonstração prática de escultura. Hoje, nós chegamos no momento em que vamos fazer a escultura de um molar. Se você analisar friamente uma face oclusal, mesmo a vestibular de um segundo molar inferior, ele nada mais é do que ele parece, na verdade, dois pré-molares fundidos. É como se fossem dois pré-molares bicuspidados fundidos em um único dente, que forma um dente mais largo, mesodistal, e com 4 cúspides, 2 cúspides vestibulares e 2 linguais. Basicamente, tudo aquele nosso aprendizado do pré-molar, agora a gente vai condensar em um dente molar com 4 cúspides. Então vamos lá. Da mesma maneira que as anteriores, vou começar pelo perfil proximal. Novamente, destaco para vocês, é importante que depois que transferir esse contorno para o bloco de cera, que você consiga ver esses detalhes específicos, face vestibular, contorno vestibular, maior convexidade aqui, próximo à gengiva, terço cervical, e depois grande inclinação para lingual, mas a face é inclinada, mas não tão convexa, ela é mais reta, mais plana. E face lingual, diferentemente, com a convexidade contínua, e o ponto de maior convexidade já não é mais cervical, como na vestibular, é no terço médio. E aqui o desenho das cúspides. Mesma coisa, levar o bloco de cera de maneira que fique bem centralizado. Você pode utilizar essas linhas longitudinais para que ajude a situar aqui no bloco de cera. Então, acredito que o meu aqui já esteja alinhado. Então, vou fazer a marcação com Hollenbeck, como fizemos das outras vezes. Não vou nem marcar a raiz toda, que não é nosso objetivo, esculpir a raiz. Vou fazer só terço médio ali para cervical. Não, a minha marcação não fica tão rente à linha do desenho, para que eu tenha uma sobra de cera no desenho. Depois, quando eu for fazer os arredondamentos, os ajustes finais, eu posso reduzindo o dente. É preferível uma escultura maior no início e ao final, se você achar interessante, reduzir um pouquinho, deixar o dente um pouco menos volumoso, do que já fazer a conta e depois precisar fazer algum ajuste, alguma correção e o dente ficar muito pequeno. É um dente que quanto mais volumosos forem os dentes, menos cera nós iremos tirar. Cada vez mais ele vai chegar próximo realmente do limite do bloquinho de cera. Se eu for fazer com esse perfil, mas eu posso desenhar à mão um dente menor também. Eu vou fazer aquelas linhas de referência para traduzir esse desenho da proximal para o lado oposto do bloquinho. Então eu vou marcar aqui o tamanho total da coroa. Vou levar até o outro lado do bloco. Deste lado aqui a mesma coisa. Tamanho total da coroa. Traduzir para o lado oposto do bloco. Ponta de cúspide vestibular, esta linha. Esta linha aqui. Vou procurar levá-la até o outro lado. Ponta de cúspide lingual, levar até o lado oposto. Dessa maneira vai servir de guia para que quando agora eu remover essa imagem desta proximal, eu possa levar ela para a proximal oposta, claro, respeitando de usar o lado oposto também da imagem de perfil. Para que a gente faça coincidir faces vestibular e lingual.
Então agora, deste lado, eu vou buscar alinhar com as marcações que eu fiz. Ponta de cúspide, ponta de cúspide com ponta de cúspide e tamanho da coroa anatômica. Ponta de cúspide, ponta de cúspide. Então eu posso fazer aqui agora a tradução do desenho da mesma maneira. Posso imprimir 2 vezes, duas figuras invertidas? Posso. Aqui optei por não. Eu vou usar a mesma imagem de papel, seguir a mesma perfuração minha que eu fiz do outro lado. Confira a minha imagem, ó, aqui deu o limite do bloquinho, como já era esperado, aqui um pouco mais, mas está coincidindo o tamanho total da coroa com o final dela aqui. Então agora a primeira sequência de recortes, né, de remoção dos excessos de cera. Eu tenho perfil proximal de um lado do bloco, perfil proximal do lado oposto do bloco. Então agora tudo que tiver para fora desta linha aqui, desta linha pontilhada do perfil, ponta de cúspide e tamanho da coroa, aqui eu posso remover. Então vamos lá. Sempre acompanhando por mais de um ângulo, remove, olha o lado oposto. Vê se não está invadindo a sua imagem pontilhada. Percebo que tem um pontilhado, eu consigo ver o meu pontilhado, eu não vou recortar para dentro dele. O desgaste, ó, paralelo, reto, sem preocupar por enquanto com arredondamentos, até o lado oposto. E na proximal oposta, também confirmo aqui que eu não invadi meu desenho. Eu consigo ver o meu desenho aqui nitidamente. Por que não removi tudo? Ó, minha remoção parou aqui, ó. Por que não removi tudo até aqui, no final da coroa? Porque a porção final aqui da coroa, ela vai começar uma convergência maior para a cervical. Aqui eu estou fazendo a minha face vestibular, o recorte. Então, posso marcar aqui, para não me perder. Face vestibular. Então, quando eu olho esse dente de perfil, eu tenho que ver aquela característica, convexidade maior próximo ao colo e terço médio e oclusal mais plano e inclinado para a lingual. Então, essas características eu tenho que ver. Então, para fazer o contorno aqui do terço cervical, eu vou fazer ele já com uma convergência da cervical. O que eu faço quando eu quero manter uma área de anatomia mais alta, mais saliente? É só não remover a cera dali. Eu removo a cera ao redor, não removo naquele ponto, consequentemente aquele ponto vai ficar mais alto que o ao redor. Então, até aqui é o ponto mais convexo da minha face vestibular. Então, aqui eu permaneço, não removo, e vou remover aqui abaixo dele, cervicalmente a ele, para dar aquele perfil de concavidade, convergindo para o colo. E isso é muito importante, é a tradução daquele desenho que a gente está seguindo desde lá do início. E agora que a gente já consegue perceber,
terços médio e oclusal inclinados e terço cervical mais convexo, e aqui fechando para a raiz. Vamos à face lingual. Face lingual, ela já possui uma convexidade mais contínua, com ponto mais convexo no terço médio. Então, vamos fazer aqui a remoção dos excessos. O terço médio está aqui. Então, nessa região daqui, onde eu estou delimitando aqui, que é o terço médio, não vou remover uma quantidade muito grande de cera. Acima dele aqui, ó, da ponta de cúspide para cá, eu posso remover. Sempre respeitando o desenho pontilhado que eu fiz. Se vocês quiserem fazer, não precisa ser pontilhado, pode fazer a caneta, por exemplo, uma caneta hidrocor. Ponto mais convexo da face lingual eu marquei aqui com essa linha. Então, nessa região eu não vou remover, pelo menos por enquanto. E abaixo dela, cervical a ela, eu já posso remover. Para que, se eu tiro ao redor de um ponto, aquele ponto vai ficar mais alto. Então, agora eu vou fazer com que ele seja o ponto mais destacado da face lingual. Perceba então agora o perfil da imagem do nosso gabarito. Tem face vestibular com terço cervical mais pronunciado, terços médio e oclusal mais inclinados e mais planos, e tenho face lingual com a convexidade mais contínua, sendo que o ponto mais convexo, mais pronunciado do perfil lingual é no terço médio, onde eu marquei aqui para não remover a cera em excesso. Nesse caso aqui, como o meu bloco de cera é praticamente a conta do nosso perfil, né, o tamanho quase exato do perfil que eu usei, então na verdade nem removi nada do perfil lingual. Feito isso, eu ainda tenho o perfil oclusal, a remoção aqui entre as duas pontas de cúspide para fazer este desenho, esse perfil oclusal aqui do nosso gabarito. Perceba que não é um perfil absolutamente reto, não vou fazer um corte demasiadamente reto. Eu vou marcar aqui onde é o fundo do sulco, para não perder minha referência. E a partir dali, eu venho removendo aqui o que seria, futuramente vai ser a vertente da cúspide, das cúspides vestibulares. Sempre girando o bloco, olhando do lado oposto, ver se não invadiu o gabarito que você fez. A imagem aqui, o pontilhado do meu gabarito. E agora, cúspides linguais.
Dessa maneira, nós temos a conclusão do primeiro passo, que é o perfil vestibular, oclusal e lingual desse corte por vista proximal. Bom, a gente consegue identificar aqui aquelas características do contorno da coroa. Agora, vamos ao contorno vestibular, que agora, como é um dente com 4 cúspides, nós temos por vista proximal o contorno de 2 cúspides e por vista vestibular e lingual também teremos o contorno de mais 2 cúspides. Então, posicionamento do gabarito, mesma coisa, procurar centralizar. Como é um dente bastante volumoso, então vai ficar bem próximo da conta do tamanho do bloco de cera. Buscar coincidir linha do tamanho da coroa anatômica com o ponto aqui onde a minha coroa anatômica no bloco de cera finalizou. Então eu faço coincidir um com o outro. Busco novamente aqui centralizar o melhor possível. É um dente que a gente pode ver que tem as raízes deslocadas para a distal. Claro que o desenho no bloco de cera não vai ficar perfeitamente centralizado por conta dessa mudança. Mas o nosso foco é coroa. Então, vamos à marcação. Vou seguir a linha externa do gabarito aqui do dente, porque ao final eu posso reduzir essas cúspides, se for do meu interesse, e fazer cúspides vestibulares, o contorno mais alto, linguais o mais baixo. Terminado o traçado do perfil, vamos conferir para ver se está aproximado aquilo ali. Bom, está aproximado, a gente vê aqui contorno radicular, contorno da coroa, contorno das cúspides. Então vamos ao lado oposto do bloco, lado oposto do perfil. Mesmas referências, aqui a gente pode fazer novamente, deixa eu voltar ele para cá. Vamos ver se vai coincidir. Ó. As minhas referências de ponta de cúspide, aqui, ó, eu vejo que a ponta de cúspide está aqui. Referência de ponta de cúspide. Para que a gente traga a imagem invertida para o outro lado, coincida as pontas de cúspide. Alinhar o gabarito à cera, conferir tamanho máximo da coroa com o término da coroa aqui do lado oposto. E fazer a nossa nova marcação. Vamos ver o resultado da marcação. Eu consigo ver bem nítido aqui, cúspides e raiz. Bom, novamente, nova sequência. Remover aqui o que está externo às linhas minhas de marcação, respeitando
o caminho pontilhado que eu criei. Então aqui eu tenho maior convexidade proximal, aqui eu tenho maior convexidade proximal, também não vou tirar nessas regiões. Então vamos aqui ao perfil da cúspide. Do terço cervical. Como é um dente muito volumoso, precisamos tirar muito pouco material. Confiro sempre dos dois lados para saber se está seguindo o plano. E aí temos aqui já o perfil com a concavidade mais cervical, ponto de maior convexidade e o fechamento aqui para a oclusal, em direção à oclusal. Criando aqui um esboço das vertentes dessa cúspide. Faremos a mesma coisa agora do lado oposto. Concavidade da região cervical. Cervical, ponta de cúspide, do lado oposto, ponta de cúspide, dando na verdade um início, né, na ponta de cúspide, claro, não é ela pronta ainda. Nós vamos dar a forma da cúspide da mesma maneira, assim, de maneira muito similar ao que fizemos com o premolar e cervical. Dessa vez eu estou deixando o contorno radicular, esse terço cervical da raiz, ainda sem escultura, não tem problema. Estou fazendo a escultura nesse momento só de coroa. A raiz eu posso fazer a qualquer momento.
Bom, perceba aqui o contorno cervical e proximal. Por fim, agora, cúspides, mesma coisa, nós vamos respeitar aqui essa marcação em V, que está constituindo aqui a divisão das duas cúspides, das mesiais e das distais. Aqui a gente já vê a divisão das cúspides vestibulares, mesial e distal. E na lingual, vamos fazer o mesmo procedimento. Desta maneira, percebam aí, por essa visão, que nós temos, novamente, por proximal, temos o contorno da vestibular, temos o contorno da face lingual, agora temos contorno das faces proximais, mesial e distal. E, mesma coisa, contorno das cúspides. Por vestibular, nós conseguimos perceber cúspides mesiais e distais, e por lingual, mesma coisa, cúspides mesiais e distais. Quando olhamos por oclusal, a gente percebe que ainda tem serviço a ser feito. Por oclusal, o dente ainda está praticamente quadrado, ele tem os lados todos aqui ainda praticamente cruz do bloco de cera. O nosso resultado do nosso trabalho, por enquanto, a gente só consegue avaliar no contorno de faces livres e proximais, não da face oclusal. Ainda assim, eu vou deixar a face oclusal dessa maneira por enquanto. Eu vou finalizar pela face oclusal. Então, ela vai ficar com esse aspecto de diamante aqui. Sigam as instruções da atividade prática de pré-molar, que tem lá uma dica do livro do professor Madeira com relação à escultura dessa face oclusal, mas nesse momento nós já chegamos naquela finalização dos contornos externos do dente. Por quê? Porque o dente está aqui, o contorno proximal, vestibular, eu consigo vê-lo, só que o dente não tem esses ângulos vivos. O que eu vou fazer basicamente remover esses ângulos vivos, mantendo sempre a minha preocupação com a proporção e os contornos corretos. Então, por exemplo, este ângulo vivo aqui, que estão bastante destacados aqui, vestíbulo distal, vestíbulo mesial, eu vou fazer a remoção desses ângulos, arredondamento destes ângulos, mantendo aqui, cervical, o que tem que ser côncavo, o que tem que vir convergindo para a raiz, e o terço médio e oclusal em outro sentido. Essa posição que está a câmera aí, vocês vão conseguir ver bem aqui como
esse formato do dente vai modificando, à medida que eu quebro esse ângulo que estava presente ali. Eu apago esse ângulo muito vivo, mas, mantendo aquelas características anteriores. Terço médio superior inclinado, terço cervical mais proeminente. Dessa maneira, o formato de um dente natural já começa a aparecer. Só buscando o arredondamento desses ângulos. Tendo em mente os padrões, proporções da coroa desse dente. Eu não posso estreitá-la muito, mesodistal, porque é uma coroa que precisa ter a maior dimensão mesodistal. Então, eu vou fazer o arredondamento destes ângulos, mas tendo em mente que a proporção dessa coroa precisa se manter ainda com maior dimensão mesodistal. Sempre atacando os pontos em que ainda há ângulos vivos, ângulos muito fortes, que dente nenhum possui esses ângulos tão vivos. Percebam aqui, por oclusal, como já arredondou esse perfil aqui, vestíbulo distal, vestíbulo mesial, com quase remoção nenhuma de cera, com muito pouca cera removida, a gente já consegue dar esse aspecto mais natural ao dente, respeitando as áreas de maior retentividade, convexidade e concavidade. Vamos agora aos ângulos linguais também, que estão muito pronunciados. Os ângulos linguais eu já posso, na verdade eu já devo remover um pouquinho mais, porque este dente está incluído naquela regra de face lingual mais estreita que a vestibular. Então a lingual a gente ainda tem uma margenzinha um pouquinho maior para remover, para que a gente alcance aquela proporção de face lingual mais estreita. Por aí vocês percebam esse ângulo aqui bastante nítido, que nós vamos fazer, removê-lo.
medida que vai removendo os excessos e destruindo esses ângulos muito vivos, vai sempre mudando a escultura de posição na sua mão, conferindo por todos os ângulos, para tentar não exagerar em nenhum deles. Precisamos ter em mente face lingual com aquela convexidade contínua, né? Sem áreas mais ou menos convexas. Vou deixar ela bem destacada aqui para vocês verem que eu ainda preciso mantê-la com o ponto de maior convexidade, com o ponto de maior projeção no terço médio. Então a gente tem que ter em mente as características da teoria, por isso a gente estuda tanto cada característica, para que a gente faça a conferência da aparência dessas características aqui na escultura em cera. Dessa maneira, percebam que nós já temos, em grande parte, o dente finalizado. Nós conseguimos perceber contorno da face vestibular, contorno da face lingual, proximais, 4 cúspides, mas as cúspides ainda não têm um formato de cúspide com as vertentes, as arestas definidas. Nós faremos da mesma maneira que nós fizemos do pré-molar. Então, nós vamos aqui, resguardar uma área para crista marginal. E aqui eu fiz esta marca aqui, porque daqui para a lateral eu não vou remover, vou manter para que seja a minha crista futuramente. E o lado de cá, a mesma coisa. Uma marquinha para salvar o que lateralmente a isso vai ser crista marginal. E como que eu faço o desgaste das cúspides? Em faces, em planos inclinados, para dar a vertente das pirâmides, né? Da pirâmide que é a cúspide precedente. Então ele tem uma vertente aqui, uma aresta aqui, que é aquela que vai coincidir com a aresta da cúspide oposta. É aqui a mesma coisa, a aresta aqui que vai coincidir com a aresta da cúspide oposta. Então eu vou remover respeitando aquela aresta. Com o Hollenbeck, que é um instrumental com a ponta mais delicada, menor, vou fazer aqui um corte lateral, respeitando ali a minha crista. Vejam que não é muita coisa não. E outro aqui, no sentido do sulco aqui entre as cúspides. Sulco ocluso lingual. Aqui a mesma coisa. E também aqui, externamente, tomando cuidado para não romper a minha crista marginal. Perceba que eu novamente não me preocupo em fazer o sulco. Eu vou fazer as vertentes da anatomia aqui,
e o sulco vai se formar. Só remover aqui os excessos. Ó, vertente, vertente. O que se forma ao centro é a fosseta central. É um dente molar simples para a gente iniciar a nossa escultura de dentes posteriores, né, de molares, que ele tem aquele padrão de sulco em cruz. Sulco principal e sulco vestíbulo-lingual em cruz. Dessa maneira fica mais simples para a gente conseguir controlar, né, a nossa escultura, já que as cúspides possuem volumes muito parecidos ou iguais. Ó, eu só vou acertando o desenho das vertentes. Vou fazer mais virado para aí. E ao final do contorno das cúspides, eu ajeito o contorno da própria crista marginal, deixando ela com um aspecto mais arredondado. Ó, vertente, sem romper a crista, vertente, sem romper a crista. Sempre removendo a vertente. Fazendo o desgaste da vertente, mantendo a aresta mais alta, mais destacada.
Dessa maneira, percebam aí, por oclusal, o sulco principal vai se formando. Sulco principal, vou fazer só um corte aqui para dar um destaque nele. Sulco que delimita cristas marginais. E o padrão aqui do sulco vestíbulo lingual. Dessa forma, agora é finalização. É polimento, acabamento. Eu vou fazer o início da raiz aqui, ó, que eu ainda não havia feito, para a gente dar aquela característica aqui, ó, das raízes bem largas. Seguir aquele desenho que eu já tinha feito no início. Vou fazer a raiz até aqui somente, ó. A escultura do terço cervical da raiz é importante para que a gente conclua de maneira mais adequada a coroa, até a junção amelo-sementária. São dentes que não têm a linha da junção amelo-sementária arqueada como a dos incisivos. Se lembra que os dentes anteriores, mesmo pré-molares, têm a linha da junção amelo-sementária bem definida e bem ondulada. Na verdade, mais do que definição, é ela ser ondulada. A dos molares, principalmente os inferiores, a gente não vai ver essa característica tão nítida. Essa ondulação das raízes. Da ondulação da raiz, não, ondulação da junção amelo-sementária. A projeção que ele tem aqui. E que outra característica nós temos nas raízes de um dente molar inferior?
São dentes, né, molares inferiores de maneira geral, não só o segundo molar, que é o que a gente está esculpindo, como o primeiro molar inferior, são dentes que possuem duas raízes, uma mesial, outra distal. O que eu posso fazer aqui, né? É demonstrar aqui a região onde começa já a divisão entre as raízes, a furca. E dessa forma, dando um contorno inicial aqui da raiz que coincide, claro, com o final da coroa, onde o dente já começa a dividir as raízes, criando uma região retentiva aqui, uma concavidade. Algo comum neste dente é que a linha da junção amelo-sementária, mais ou menos ao centro da face vestibular, ela pode ter uma região que aponta para a furca. Não é uma linha de junção toda convexa, como os dos dentes incisivos, não? Ela é praticamente horizontal, quase plana, mas comumente tem uma área em que aponta para a furca.
dessa maneira fica faltando só acabamento e um polimento para que ele fique liso, né, e brilhante, que você pode fazer com uma tira de meia de nylon, por exemplo, e você vai tocando, né, vai lustrando ele, removendo imperfeições menores até ele ficar com a superfície mais regular. Mas todos os aspectos anatômicos que principalmente nos interessam num segundo molar inferior estão presentes. Visto por perfil proximal, a gente tem a convexidade da face lingual contínua e com o ponto mais convexo ao centro da coroa, né, o terço médio. Na face vestibular, ponto de maior convexidade mais cervical e inclinação, ó, coroa bastante inclinada em terço médio e oclusal, ela vem para a inclinação lingual. Temos sulco vestibular mais nítido, ó, sulco vestibular mais nítido do que o lingual mais disfarçado. Deixa eu só corrigir aqui, tirar esse farelinho. Aí. Sulco lingual bem disfarçado, uma face mais lisa, mais contínua. Maior dimensão mésio-distal do que vestíbulo lingual. 4 cúspides simétricas, basicamente o mesmo volume nas 4 cúspides. E crista transversal aqui, ó, que fazendo dessa maneira, que vai em direção ao oclusal e segue para a ponta de cúspide. Fica como se fosse um X que não se toca no centro aqui, ó, 2 cristas, entre cristas vestibulares e lingual. Está pronto o nosso segundo molar inferior, ok? Uma boa atividade para vocês, boa prática e até a próxima.